Olá! Escolher um livro para uma criança não é tarefa fácil, definitivamente. Até mesmo porque os critérios aplicados pelos adultos nem sempre são os critérios utilizados pelas crianças. É esse o tema da tese de doutorado da professora Maria Elisa de Araújo Grossi. E hoje ela vem falar um pouquinho pra gente sobre como é que as crianças analisam o livro literário. Então, se você tem dificuldade para escolher um livro para o seu filho, para o seu aluno, para uma criança, participe da nossa conversa. Eu sou Wagner Dias e esse é o nosso Experiências Literárias. Olá, meus amigos, minhas amigas, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e hoje é um dia super especial. Vocês sabem que eu venho falando há alguns dias, sobre a literatura, sobre o livro para a criança, para o jovem, e hoje a gente vem conversar com uma pessoa que realmente entende do assunto, que fez uma pesquisa maravilhosa, que é a professora Maria Elisa de Araújo Grossi, e eu vou apresentá-la para vocês. Ela é professora da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG, no Centro Pedagógico, não é isso? Da UFMG? Isso mesmo. Desde o ano de 2010, atua no primeiro ciclo de formação humana, foi professora da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte de 1987 até 2009, fez graduação em Pedagogia pela Federal de Minas, mestrado e doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG e vem desenvolvendo pesquisas, no grupo de pesquisa do letramento literário do GPEL, CEALI, FAI, UFMG. E é sobre a tese de doutorado da Maria Elisa que a gente vai conversar um pouquinho hoje, porque ela fez um trabalho que, na minha modesta visão, é um trabalho genial, É um trabalho fantástico que abre muitas portas para o entendimento de como escolher um livro literário, Por quê? Geralmente o adulto é que escolhe, o adulto é que vai lá ver o que a criança vai ler, mas a Elisa fez um caminho diferente, eu diria que um caminho inédito, porque ela trabalhou com as crianças, então ela fala sobre como escolher o livro literário, mas a partir do olhar da criança. Maria Elisa, muito obrigado por ter aceito esse convite para bater esse papo com a gente aqui, eu tenho certeza que vai ser muito interessante, porque realmente as pessoas têm dúvida, de como é que se escolhe um livro, como é que vai saber se o livro é bom para aquela faixa etária. É sempre uma dúvida isso? Você percebe isso por onde você passa? Sim. Então, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, falar que é muito bom compartilhar, a pesquisa. Sim, é sempre uma dúvida muito grande, assim, que livro que eu vou levar para a sala de aula, Será que meus alunos vão gostar desse livro? Então, os critérios dos adultos, geralmente, são uns, da criança, na minha pesquisa, eu vi que são outros, Então, sempre tem uma dúvida que paira aí. Eu queria te perguntar, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que eu converso, que é uma grande curiosidade que tenho, de onde vem o seu gosto pela literatura? Quando é que você se deparou com o universo letrado? Quais são suas memórias afetivas com relação ao livro literário? Então, assim, eu sou de uma família assim bem simples. Na nossa casa não tinha assim muitos livros, bem no início. Depois, quando os meus irmãos começaram a estudar, aí os livros foram aparecendo, eles pegavam na biblioteca e tal. E a minha mãe, uma pessoa que já se foi, maravilhosa, eu lembro que ela sempre falava: gente, lê bastante, leiam muito, estudem, porque isso ninguém tira de vocês. Assim, isso até eu uso na minha tese, porque me marcou profundamente. E nós, os irmãos, sempre fomos leitores, assim, E eu tive a felicidade de estudar numa escola pública, assim, municipal do meu bairro, uma escola que eu considero excelente. Eu fui percebendo como que as professoras foram maravilhosas lá naquele início, Verdade. Então, assim, eu fui alfabetizada por um método que é das experiências criadoras, que eu até fui... É esse livrinho aqui do Barquinho Amarelo. Ah, eu também. Foi? Perdão, eu também fui
Também foi o primeiro livro que eu li. Que legal. E você tem o Barquinho Amarelo, eu não tenho. Então, numa biblioteca, uma vez, eles estavam doando o acervo, aí quando eu vi, eu falei, não, esse eu vou pegar. E o Barquinho Amarelo, assim, são histórias de 3 crianças, sabe? Que é o Marcelo, a Rosinha e o Marquinho. A professora apresentava aquilo de uma forma, assim, tão fascinante, tão encantadora. Tinha os cartazes, eles exploravam bastante, assim, a imagem. E a gente, né, ficava seduzido, e aquele livrinho ia caminhando, e a gente aprendendo a ler. E o livro é legal porque as imagens, assim, são pinturas muito bem feitas, coloridas, então atraía muito a nossa atenção. É verdade. Né? E o legal é que o outro livro que dá sequência é esse, que esse é conhecido pré-livro, Barquinho Amarelo, e vem o primeiro livro, que é Brinquedos da Noite. E o Brinquedos da Noite continua com as aventuras do Marquinho, do Marcelo, da Rosinha. E é lindo, assim, eu fico arrepiada, assim, quando eu me lembro, bonito. Emocionada. Nossa, a gente fez a mesma história, eu estou impressionado, porque eu também segui o mesmo percurso que você seguiu. Bacana, muito, né? Bacana. E aí, o Brinquedos da Noite, dialogando lá com o final do Barquinho Amarelo, ele começa assim, a noite não vem só, a noite traz sonhos, a noite traz muitos sonhos. Ela traz sonhos que são brinquedos da noite. Então, assim, a professora ia lendo, a gente ia lendo, e aprendendo, e ficando, assim, fascinado, porque eu acho que a literatura é isso. Essa sedução que o texto literário, né? O texto ficcional, porque no texto literário tudo pode acontecer. É verdade. Né? E aí a surpresa do Brinquedos da Noite é que o barquinho de papel lá do Marcelo, aqui o sonho dele é que ele vira um barquinho de verdade. Isso. Eu sempre gostei muito de ler e tive a felicidade de estudar nessa escola, assim, né? E lá nessa escola tinha também muitas práticas que eu acho que me influenciaram depois. A gente tinha clube de leitura na sala. Tinha também uma experiência que está muito presente para mim, que era o jornal falado na escola. E isso marcou, né, a minha trajetória enquanto pessoa, minha memória afetiva da escola e tudo. E a gente tinha também, lá nessa escola, tinha recital de poemas que me marcava muito. Então, a professora trabalhava muitos poemas e a gente fazia o dia do recital. E aí eu me lembro, por exemplo, do leilão de jardim, que eu era pequena, eu recitei, né? Da Cecília Meirelles. Então, quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Então, isso, assim, isso fica, né, na memória da gente. É verdade. Isso marcava muito. E a professora sempre pedia, depois que a gente lia um poema, para fazer tipo uma releitura, uma reescrita do poema, fazendo outra coisa com aquilo. Então, por exemplo, leilão de jardim, cada um fez um leilão diferente a partir daquele poema, cada um criou. Porque eu acredito assim que a literatura, ela é uma ferramenta muito importante para a produção de texto, né? É verdade. E isso eu vivenciei muito isso assim na minha infância. E a gente tinha uma outra coisa também que eu falo que era bacana, que é a aula de biblioteca. Além das disciplinas, tinha uma professora que era professora de biblioteca, que eu me lembro, a professora Maria José, até hoje, assim. E aí as turmas desciam, uma vez na semana ela dava aula na biblioteca. Então ela sempre lia algum conto clássico, a gente discutia, às vezes ela dava alguma atividade, às vezes a gente fazia alguma dramatização, né? E naquele tempo nem se falava projetos, né? O que hoje fala projetos, mas assim, várias iniciativas que as professoras tinham e planejamento, tudo preparado com muito cuidado, com muita atenção, e a literatura assim sempre presente, né? Isso vai encantando a gente, né, de uma tal forma, e eu fiquei lembrando, né, eu resolvi ser professor. Eu adorava escrever no quadro com giz, porque eu achava lindo a mão das professoras
a mão branca do pó do giz. Então eu gostava. Eu lembro que minha mãe comprou para mim um quadro negro e eu às vezes só rabiscava para apagar, para poder ficar com a mão coberta com o pó do giz ali, porque não pintava, né? Eu acho que a veia da docência já estava sendo plantada ali. Não sei se com você foi a mesma coisa. Você acha que se encantou pelo universo da educação por esses estímulos? Sim, assim, eu desde muito nova eu já sabia que eu queria dar aula, assim. Quando eu entrei depois naquele tempo falava de quinta, oitava série, né? Isso. Que foi também numa escola pública, né? Minha trajetória foi construída na escola pública. Uhum. Só um ano é que só na quinta série que a minha mãe não conseguiu vaga numa escola pública boa do bairro também, aí que eu fiz numa escola particular, consegui bolsa, e aí depois eu fui para a escola pública. Então, assim, eu sabia que eu queria dar aula. Poxa, série de médio, naquele tempo, né? Ainda existia o magistério, né? Então, eu já falava em casa, mãe, eu vou fazer magistério, eu quero fazer o magistério e tal. E muito com os colegas, essa vivência com os colegas também, eu gosto. Lá na rua que eu morava, às vezes alguém ia lá para a gente fazer para casa junto, e né, a gente fazia para casa junto, às vezes alguém tinha alguma dúvida. Eu sempre gostei assim de ajudar, então eu sentia que eu queria dar aula, assim, eu queria exercer a docência. Assim, eu tenho uma gratidão pelas professoras. É fantástico, né? Isso, eu também. E eu acho que é isso que vai construindo a nossa história, né? É verdade. Oi? É verdade, concordo com você, porque eu também fui marcado, né, por esses exemplos e tempos difíceis, né? E elas ali se doando para fazer um trabalho bonito, para mostrar todo esse ambiente da cultura, da literatura para a gente. Então, realmente, elas abriram portas. Sim, e eu tive a felicidade, que eu falo, de depois que eu formei no magistério, comecei a dar aula, eu fiz o concurso na rede municipal e trabalhei nessa escola que eu estudei. Ah, que barato. Então, para mim, isso foi muito significativo, né? Que bacana, né? Voltar ao lugar onde você se formou e atuar como professora, né? E reviver tudo aquilo que você viveu ali dentro, né? As memórias, e agora está num outro posto, né? Agora ensinando, né? É uma experiência realmente muito interessante. Então, tem uma história afetiva muito grande assim com essa escola. Eu imagino. Né? E quando você vai direto para a sala de aula, né? Quando você assume a sua turma, como é que você faz esse trabalho? Com o que você leva? Como que você apresenta o livro? Você segue esses modelos? Você cria outros? Quais são as suas ferramentas, digamos assim, para incentivar a leitura, para colocar esse aluno em contato com esse universo letrado? Quais são suas artimanhas, seus segredinhos? Então, assim, nós temos lá, assim, muitos projetos de leitura do ciclo. Então, são projetos que são planejados, né, por um conjunto de professores, e esse conjunto de professores atua nesses projetos. Eu acho isso bem bacana. Então, assim, a gente tem, por exemplo, toda turma do primeiro ciclo tem uma biblioteca de classe. E essa biblioteca de classe a gente usa também num outro projeto que tem lá na escola que chama Sacola de Leitura, que é um projeto que também tem um retorno bacana das famílias e das crianças, que são sacolas também, sacolinhas, que as crianças vão à biblioteca, escolhem, cada professor organiza, às vezes um livro por semana, às vezes 2, e aí elas escolhem o livro que querem levar para casa, levam nessa sacola, aí em casa lê com a família, e aí eu me lembrei, tem 2 livros que vão falar muito desses projetos, assim, que ajudam muita gente que é professor, que está em sala, que são esse livro do Hildo Cosson, professor Hildo Cosson, que esse que eu usei muito na minha tese, que é Círculos de Leitura e Letramento Literário, né? E esse daqui, Letramento Literário, Teoria e Prática, minha tese, e é uma referência que ajuda a gente
também na sala de aula, porque ele faz o diálogo com a teoria e com a prática. E aí ele coloca assim, várias práticas, como o círculo de leitura, que no tempo que eu estudava, as professoras chamavam roda de história. Isso. Né? Atualmente, o professor Hildo fala círculos de leitura, os nomes vão mudando, mas o que é bacana é fazer aquela prática, desenvolver aquela prática, né? Isso. Então, esses projetos a gente desenvolve, sabe? E tem também o Mala de Leitura, que é um projeto de extensão que a gente tem lá, ele é de ensino, pesquisa e extensão, que é uma mala decorada, nada do que uma mala decorada de livros e de literatura, e que a gente leva para a sala, no primeiro momento lê com as crianças os livros, e no segundo momento elas abrem a mala, escolhem um livro para ler e ficam à vontade lendo, sabe? Você trabalha numa escola que é vinculada à universidade, não é isso? Sim, então, é um colégio de aplicação, né? A gente tende a considerar os colégios de aplicação como colégios de referência, como colégios que desenvolvem práticas diversificadas e que são diferentes das escolas convencionais, né, digamos assim. Você fazendo uma leitura de fora, você acha que é possível que esse tipo de trabalho aconteça também nas outras escolas? O que falta? O que a gente precisa fazer para que o professor mediador tenha essa visão da importância desse trabalho? O trabalho de mediação, o trabalho do professor, que eu acho que falta, você concorda? O que você pensa disso? Os professores, eles têm muitos projetos bacanas, sabe? Eu acho que já caminharam muito. Porque antes, bem no início, quando eu comecei a frequentar escolas, alguns achavam que, muito preocupados com o conteúdo, desenvolver os conteúdos, às vezes deixavam a literatura, né, um pouco de lado e tal. Mas, assim, da minha experiência, das escolas que eu tenho ido, as escolas, elas têm projetos também bem bacanas de... Sabe? Esses projetos, por exemplo, sacola de leitura, mala de leitura, tem varal de poesia. Eu já vi muita coisa acontecer na escola. Então, eu sou muito otimista, assim. Eu acho que os professores estão desenvolvendo projetos muito interessantes. Bacana. Sabe? E, às vezes, não tem muita visibilidade os projetos, mas eles desenvolvem, e estou percebendo, assim, uma atenção maior com a questão da teoria, buscando por teoria que nos ajudam a pensar, né? Uma rede de colaboração, porque eu acho que entre nós, professores, porque a sala de aula tem sido, eu estou na sala de aula há mais de 30 anos, né? Tem sido um desafio. A cada ano são novos desafios que a gente vai enfrentando. E eu acredito que essa rede de colaboração entre professores, troca de ideias, troca de projetos, eu acredito que a educação se faz assim, sabe? Com essas trocas, compartilhando boas experiências. E nesse projeto Mala de Leitura, a gente tem a oportunidade de realizar também um colóquio, todo ano, colóquio com temas ligado à literatura. Então, um ano é leitura literária na escola, já foi sobre a diversidade, já foi sobre literatura afro-brasileira. E desse colóquio participam professores, bibliotecários, auxiliares de biblioteca, e a gente percebe como as escolas estão promovendo, sim, projetos bem interessantes, sabe? De promoção da leitura, de formação de leitor. Que bom, é bom ouvir isso de você, porque dá uma injeção de ânimo, né? Porque num país em que não se valoriza a leitura, você ter professores fazendo belos projetos, incentivando crianças a lerem, né? Formando novos leitores, formando o mercado de novos leitores também, porque é uma rede de questões que estão aí inseridas, né? Isso é animador, né? Animador a minha, assim, o meu contexto é a rede municipal de Belo Horizonte, que é o que eu conheço mais, conheço escolas.
E eu sei, assim, como que as professoras desenvolvem projetos de formação de leitor, são projetos maravilhosos, sabe? Que bom, que bom. Porque eu acho que o caminho da educação e assim para a formação do leitor é isso, assim, é a paixão pelos livros e compartilhar isso um com o outro, sabe? É verdade. Compartilhar, você seduz a criança, mas você seduz também muitos professores, Verdade. né? Quando eles abrem o livro na sala e vê assim, como que as crianças ficam assim, né? Tem criança que, na pesquisa mesmo, eu gravei tudo com vídeo, com áudio, então tem vídeos assim das crianças assim, determinados trechos, aqueles olhares assim, né? Não tem como não trazer a literatura para a sala de aula. Né? E os meninos, os alunos, como é que é a relação deles? Como é que você recebe esses alunos? Eles já chegam para você tendo uma inserção nesse universo, ou a maioria não? Como que funciona isso? É assim, bem variado, sabe, Wagner? Porque lá no centro pedagógico, as crianças, elas entram por sorteio público. Ah, ok. Então, é bem bacana, é bem democrático, tem a inscrição, então faz sorteio público, eu acho isso maravilhoso, adoro isso lá. Então, a gente tem, assim, uma diversidade enorme. A gente tem crianças, até na pesquisa apareceu, nos dados, porque eu fiz a pesquisa lá. Tem crianças que falaram assim, eu tenho na minha casa uma biblioteca de livros. Uhum. E tem crianças que falaram, eu só tenho 2 livros. Uhum. Então, assim, é muito diverso. E essa riqueza que é bacana. Essa riqueza é um desafio para o próprio professor, né? Porque ele tem que trabalhar balanceando as coisas, né? Isso. Então, e o legal é você aproveitar das experiências culturais das crianças, que isso eu vi muito. Que elas são variadas, são distintas, eles têm repertórios de leituras diferentes, e a gente, na sala de aula, a gente pode aproveitar desse potencial das crianças, sabe? Verdade. E eles são receptivos com o livro literário? Recebem bem? Então, todos, né, as turmas, elas têm um horário de leitura na biblioteca, que eu acho que isso também faz toda a diferença. Faz, criança, desde pequenininha, aproveitar, pegar, né, aquele espaço à disposição dela. Então, na pesquisa apareceu também, assim, por exemplo, os meninos falando, Elisa, eu gosto desse livro, deixa eu lá pegar para você. Eles já sabiam onde estavam os livros. Esse aqui. Eles, sabe, era um espaço, como eles já circulam desde o início que entram na escola, e então eles tinham, assim, domínio daquele espaço da biblioteca, sabe? E que é muito importante. Que essa prática... Né? O Walter Benjamin fala alguma coisa, eu não vou saber agora repetir as palavras dele, mas ele diz algo do tipo, é importante que o livro não seja aquele objeto intocável, altamente sublime, né? Ele tem que ser algo tátil, que a criança possa pegar e que ela possa se relacionar com esse objeto, né? Que esse livro seja algo próximo dela, seja um amigo dela. Então, acho que vocês fazendo esse trabalho, né, elas conhecem a biblioteca, elas sabem onde os livros estão, elas já começam a criar essa intimidade com esse universo, né? O livro é um amigo, ele não é algo distante ou inatingível, né? Que eu percebo, eles gostam de falar sobre os livros. Isso é bacana. Dá voz, isso na pesquisa ficou muito evidente. Eles lembram de histórias da vida na hora da leitura e quer comentar. Eles fazem intertextualidade com outros livros, com músicas. Então, assim, se a gente der espaço para as crianças conversarem sobre os livros, eu acho que isso ajuda também a manter esse gosto pela literatura. Como é grande, verdade, né? Eu acho que a gente já começou a falar um pouquinho sobre esse trabalho indiretamente. E eu vou, só para provocar um pouquinho a conversa, eu vou te lançar uma pergunta que talvez você já tenha respondido milhares de vezes, as pessoas já devem ter te feito essa pergunta várias vezes, mas como é que você chega ao seu objeto de pesquisa? Como é que você constrói esse objeto? Só rememorando para quem não viu o comecinho da nossa conversa, né, você defendeu uma tese de doutorado
falando sobre a escolha do livro literário, né, a partir do olhar da criança, né? Como é que chega a isso? Então, a tese, né, ela tem o título, A Literatura Infantil pelo Olhar da Criança. E essa tese, ela nasce muito da minha trajetória mesmo. Então, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, que eu acho que foi um marco aí, quando eu tive a oportunidade de pesquisar a questão da mediação alfabetizadora na produção de leitura e escrita de gêneros textuais, eu analisei o desafio de alfabetizar na perspectiva do letramento. Uhum. Então, quando eu fui para a escola, passei lá na escola um tempão acompanhando uma professora alfabetizadora. Essa professora era ela contadora de histórias. No espaço da sala de aula, ela reservava um tempo bacana para literatura. Ela ia com a turma para a biblioteca. E aí, lá na biblioteca, quando os meninos estavam lendo, eu via que um ficava chamando o outro. Olha aqui, olha essa parte aqui, olha essa imagem, olha esse jacaré, olha... Aquilo eu ficava fascinada, assim. Mas o meu objeto, à época, era a questão da mediação alfabetizadora. Uhum. Mas, assim, eu via, um cutucava o outro. Aqui, olha essa parte, assim. Eu via que eles gostavam de compartilhar os livros com os colegas, né? Então, tanto que na minha dissertação de mestrado, no último capítulo, eu ainda falei um pouco de letramento literário. Uhum. Não era o meu foco, mas apareceu, né? Apareceu nos dados e aí eu focalizei. E eu fiquei já querendo entender mais sobre isso, porque aquilo dos meninos a mostrar e conversar ali me interessava. Só para colocar ao público um pouco mais dentro da conversa, fala só um pouquinho para a gente o que seria essa mediação. Como é que você falou mesmo da sua dissertação? Mediação, eu chamei de mediação alfabetizadora. Mediação alfabetizadora. O que seria essa mediação alfabetizadora? Isso. Assim, seria o que a professora faz em sala de aula, né, com os textos, para ela conseguir alfabetizar uma turma. Okay. E o meu foco era na questão da diversidade de gêneros. Okay. Uhum. Porque estava em alta aí o termo letramento, antes, né, não se falava tanto, era mais alfabetização. E aí, assim, toda uma discussão entre alfabetização na perspectiva do letramento, e a professora Magda tem um artigo bacana, onde ela fala reinvenção da alfabetização, que muitas professoras, às vezes, ficaram preocupadas com o letramento, e esqueceram que a alfabetização também tem uma especificidade, que tem, o sistema alfabético tem que fazer algumas atividades sistematizadas de reflexão, constituição, né, da nossa língua. E aí eu fui estudar isso aí. E aí, analisando os gêneros que ela trabalhava e como que ela trabalhava com esses gêneros, sabe? Esses gêneros textuais. E aí você você já começa a construir então, o seu assim, isso. Aí já começou daí um 5º capítulo, letramento literário. Okay. Uhum. E muito encantada com a professora, que era uma contadora de histórias maravilhosa. Na sala de aula, essas práticas desses projetos que a gente tem sempre percebendo também, que os meninos na biblioteca, eles conversavam sobre os livros, mas a gente naquela hora, com 25 crianças para atender todo mundo, não dá tempo de você parar. E aí vem o doutorado com uma possibilidade de eu estudar essa questão da literatura. Uhum. E outra coisa que me incentiva muito é a minha participação no GEPEL, que é esse grupo de pesquisa do letramento literário, que eu participo desde 2006. O GEPEL, ele é um votante institucional da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. A Fundação Nacional, ela tem a lista dos livros altamente recomendáveis, né? Ela faz a
premiação dos livros, melhor para criança, para jovem. E esse grupo, que é formado por vários pesquisadores, né, professores da Faculdade de Educação, da UFMG, e pesquisadores de outros lugares, de outras instituições, que também constituem o GEPEL, a gente discutia aqueles livros, analisava, votava, mas nós adultos, né? E eu sempre ficava assim, com aquela pulguinha atrás da orelha. E esses livros na mão das crianças? Como que será a recepção desses livros pelas crianças? Verdade. O que elas diriam sobre esses livros? Então, assim, meu objeto de pesquisa também dessa minha participação, né, no GEPEL, assim, eu sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha. O que diriam as crianças sobre esses livros? E foi o que eu fiz. Peguei... eram 19 livros considerados altamente recomendáveis. Eu peguei a produção de 2015, que foi o ano que eu entrei no doutorado, e coloquei livros na mão das crianças. E aí... Você trabalhou com crianças de que idade? Surgiram dados maravilhosos. Comecei em 2016, elas estavam em setembro de 2016, que eu comecei a pesquisa, elas estavam no primeiro ano. Certo. E continuei com essa turma em 2017 até junho. Foram 9 meses de coleta de dados. E até o professor que participou da minha banca, ele falou: Elisa, você já pensou 9 meses? É um parto, hein? É um parto, 9 meses. Eu achei tão lindo, o professor Hércules da UFOP. Achei tão lindo ele falar isso. Mas realmente então, é um filho que nasce, né? Uma tese é um filho que nasce. Então, eu fui olhar o que as crianças diriam sobre esses livros, né? E o que elas dizem? Alguns autores me ajudaram a refletir sobre isso. Esse livro aqui, que Era uma Vez uma Capa. Então, esse autor aqui, ele me ajudou muito a analisar essa importância da capa, né, pelas crianças, e isso apareceu muito na fala delas, né? Eu percebi como que a capa causa uma sedução mesmo. E é interessante porque a criança, assim, pela capa, ela imaginava se o livro seria bom ou não. Sim. Pelo próprio projeto gráfico da capa, as cores utilizadas, sabe? E elas, assim, nos dados, nas falas, elas assim, sempre gostando muito de capas mais coloridas, com temas ligados à infância. Então, se tinha brinquedo, se tinha criança, isso aparece, né? Eu exploro isso lá no, né? Analiso isso com mais calma dentro da tese. E a questão também que apareceu muito é das imagens. Valorizam demais, né? Demais as imagens. Com as imagens, muitas falas também, assim, Elisa, eu olho muito as imagens. Então, elas pegavam os livros, abriam e já elas iam folheando, analisando, né? E frases do tipo, bem bacanas, assim, Elisa, eu fico lendo as imagens para ver se eu quero ler o livro. Interessante. Então, olha como que é importante a questão da imagem para elas, né? Sim. E o interessante, porque ela não falou, eu vejo as imagens. Ela falou, eu fico lendo. Então, a imagem como uma narrativa mesmo para a criança. E, atualmente, porque antes, nós, professores, a gente não tinha até formação para dar tanto valor às imagens.
Hoje já tem uma produção de livro ilustrado, autores, né, que falam sobre isso. Eu até trouxe esse aqui que me ajudou muito no meu trabalho, às vezes pode ajudar também outros pesquisadores, que é o livro ilustrado Palavras e Imagens, da Nikolaeva e Scott. Ok. Então, esse livro aqui também, que me ajudou muito na minha análise, nessa parte das imagens, né? Então, como eram crianças em processo de alfabetização, que ainda não tinham domínio e fluência na leitura, elas, né, a imagem assume para elas um papel muito importante. Sim, né? Claro, claro. E aquilo que tem gente que acha que tem que tentar ler o livro, que não pode falar nada, que não pode comentar, que não pode opinar sobre aquilo que está lendo, e é exatamente o contrário. Né? A história tem que ser viva, ela tem que provocar a emoção, e essa emoção provocada ela tem que ser verbalizada. Né? Acho que o professor precisa estar atento a isso. Né? Esses movimentos do... e aí combinar, né? Nós adultos é que impomos a leitura para a criança. Qual o espaço que é dado a ela? Né? Para ela exercer o seu direito de ela mesma poder escolher aquilo que ela deseja ler. Porque antigamente, muitas vezes a gente separava os livros, colocava na mesa, ó, esses são os que vocês podem escolher, né? Uhum. E hoje em dia, quando a gente vai à biblioteca e tá lá, os livros estão lá disponíveis, a própria criança vai lá e pega um e olha, e ela não quer pôr em cima da mesa, ela pega outro, opa, esse aqui, né? Já gostei. E eu acho que é assim que o leitor vai se constituindo enquanto leitor, né? Uhum. E uma indica livro para outra, porque apareceu na minha pesquisa muito. O circuito de leitura envolve família, envolve escola, mas colegas. Então, tem uma parte que eu faço a pergunta: algum colega seu já te indicou algum livro? Que livro que foi? Então, eles me apresentaram várias obras indicadas pelos colegas. Uhum. E aí eu pergunto: e você gostou? Fiquei para outros também? Então, entre as crianças, às vezes, a gente não percebe essa riqueza, né, desse circuito de leitura, desse compartilhar leituras, dessa conversa que acontece, né? E que nós, professores, precisamos ficar atentos. É um aprendizado. Eu falo que, né? Com certeza. É muito diferente. Eu hoje, depois dessa pesquisa, assim, quando eu estou na sala, eu já tenho um cuidado maior, né? A gente vai aprendendo. Uhum. E aprender crianças é muito bom. É muito gostoso aprender com as crianças. É verdade. Né? Afinal, a gente trabalha com elas, né? Exatamente. A gente sabe que hoje em dia a gente tem um apelo muito grande da mídia, né, com os chamados enlatados, né, as Peppas Pig, os heróis da Marvel, que ficam em locais muito destacados nas livrarias, para a criança já entrar e já ter o seu olhar mirado naquilo. Claro que elas vão, em algum momento, desejar ler, né, esse tipo de publicação, né, porque elas têm vontade de ter aquilo que está sendo oferecido. Afinal de contas, elas vivem num mundo globalizado, né, elas vão ter esse desejo. Como é que a gente intercambia? Como é que a gente constrói esse diálogo de, por exemplo, não, hoje você pode ler, então, o Herói da Marvel, mas numa próxima, vamos tentar ler um outro tipo de livro. O que você acha tem que ter esse diálogo? Como que isso se processa? Eu acho que a gente, quanto escola, você tem que fazer um diálogo com isso tudo. Você tem que acolher esses livros que estão mais na mídia, mas você pode apresentar outros livros que não estão, né? E você vai ampliando esse repertório, porque depois a criança, né, ela vai criar qual que é o repertório dela, né? Quais são os livros? Esse é meu autor. Então, essa diversidade de textos, eu acho que ajuda muito. Mas, enquanto pai, mãe, né, professor, você pode trazer outros livros e ler com eles. Você conta uma história à noite de um outro livro. Oh, que interessante, que livro que é esse? Né?
Então, eu acho que é essa mediação e trazer uma diversidade de textos. Porque, no fundo, o que eu acho que fica muito é assim, naquele momento da mediação, é o carinho com que a professora lê o livro, né? É o olhar que ela troca com eles, assim, o olhar que troca naquele momento, sabe? Esses netos, é isso que vai marcando muito, né? Verdade, eu acho que o professor, ele tem que ficar atento aos interesses das crianças, o que elas gostam, o que elas conversam entre elas, vir mesmo, assim, sabe? Né? Tem que acolher os livros que as crianças gostam, né? E ela é uma criança ainda, a história dela continua, né? Depois vai vir os livros de adolescentes que eles vão gostar. Eu sei que eu passei aqui em casa, eu tenho 2 filhos, eu vi isso tudo acontecendo. E depois eles vão lendo. Opa, mãe, olha esse livro. Naquela época eu li, eu não gostei, agora que livro que é esse? Né? É isso mesmo. Eu acho que é isso aí. A título mesmo de síntese, a escolha que eles fizeram dos livros, elas batiam com aquilo que os adultos tinham selecionado? Não batia, sim. Uma surpresa, vamos dizer assim, né? Um livro que foi muito premiado e que fez parte do acervo, elas não escolheram esse livro. Então, assim, o que isso mostra? Mostra que as crianças têm critérios de escolha, né? Que são diferentes de nós, adultos, principalmente pesquisadores, que estudam literatura há muitos anos. Mas o que eu percebo é que isso é um dado bacana para a gente perceber como que a mediação pode ajudar. Porque quando você traz, porque quando ela não escolhe, ela explica os motivos também. Às vezes o livro tem algumas imagens que elas não reconhecem, porque são diferentes das imagens que elas já estão mais familiarizadas, né? Então, elas geralmente escolhem livros de imagens que elas estão mais familiarizadas. Sim, sim. Mas aí eu percebi como que a escola é importante, porque a escola amplia isso. É verdade. A escola pode trazer, entendeu? Ela pode trazer esses outros livros e mostrar a beleza desses livros também. Também o site da Ação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é um site, assim, que tem, né, os livros por ano que foram premiados, as listas do acervo básico, tem o catálogo de Bolonha. Funciona mesmo, que eu acho, é você pegar o livro, você olhar e ver se aquele livro, sabe, falou com você, te seduziu. Porque se o livro te seduziu, se você preparou, aí você vai conseguir também seduzir as crianças para aquela leitura. E eu acho que isso tudo contribui para que a gente vá formando o nosso acervo. Aí você leva, por exemplo, os meninos de sacola de leitura. Esse pegou o livro, aí você vê lá, esse pegou também, o outro falou, esse pegou também. Então você vê que tem assim alguma coisa naquele livro que chama atenção, atraiu, que chama atenção, né? Então, no fundo, eu acho que a gente precisa conhecer o leitor, sabe? Quem é esse leitor que a gente está trabalhando, que assuntos eles se interessam, e você traz também os livros que você gosta, que fazem parte da sua história. Quer deixar uma mensagem final para os pais, para os professores, para as pessoas que estão nos vendo agora?
que gostaria de dizer alguma coisa? Eu acho que eu vou terminar com o Bartolomeu. Tá. Pode? Claro. Então, é um trecho desse livro, Por Parte de Pai. Então, o Bartolomeu, ele fala assim: meu avô, sem se dar conta, vinha se assentar junto de nós e escutava com admiração minha avó nos encantar com rainhas, deusas, mancebos, heróis cheios de brilhos e vitórias. Com olhar embaçado, ele parecia saber de outras histórias, mas não contava, por cuidado. Eu acho que é isso, ele falando aqui, né, da riqueza que é a ficção dentro da escola, né, dessas rainhas, desses heróis, desses mancebos, dos cavalos, né, e dos heróis também comuns que fazem parte das histórias, né, de bicicleta, de trem. E eu acho que é isso, assim, esse mundo da ficção que quando invade uma sala de aula, eu percebo que algo diferente acontece ali dentro. Tem o espaço. Alguma coisa. Tem uma magia, alguma coisa, algo acontece. Tem uma magia ali, né, de afeto, de carinho, na relação da professora com os seus alunos. E eu acho que é por aí mesmo, né? Eu posso só fazer um agradecimento? Claro, claro. É porque eu não queria fechar, eu queria agradecer a minha orientadora do doutorado, Zélia Versiani. Zélia Versiani, parabéns. Da Faculdade de Educação da UFMG. Da UFMG. Parabéns, professora Zélia, por essa orientação brilhante, esse trabalho brilhante, que eu tenho certeza que a senhora ficou super orgulhosa, né? Assim, que ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, que tem muitas indicações aqui, sabe? Que ela construiu esse texto comigo, assim. Então, o Chambers mesmo, que é um autor, que é o Dime, o Diga-me, que é esse enfoque de ouvir a criança, que a criança é uma leitora inata, né? E tem também a Rosenblatt, uma autora que ela também me indicou, que é maravilhoso o livro dela, que é A Literatura como Exploração, um texto em espanhol, um livro em espanhol, assim, porque a gente, né, uma tese, você não constrói sozinha, assim, a questão da orientação é fundamental, então eu não podia deixar de agradecer a professora, que é desse grupo de pesquisa do letramento literário, e lá vários outros colegas, assim, que eu utilizo na tese também, e que me ensinam muito. Todo dia eu aprendo participando desse grupo de pesquisa. Então, assim, eu tenho o maior carinho por esse grupo, não vou nomear porque são muitas pessoas e eu não quero esquecer de nenhum. Claro. Mas, assim, a gente aprende muito, assim, e essa minha trajetória também nesse grupo, né, me ajudou muito na produção, né, da tese, com essa orientação aí iluminada da professora, né? É isso. Maria Elisa, é uma delícia te ouvir. Eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas e horas, né, conversando sobre esse tema que é realmente apaixonante. Demais. Parabenizar por esse trabalho. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que as pessoas possam ter acesso à sua tese. Eu acho que é uma leitura imprescindível. Eu acho que as pessoas realmente precisam ler para entender melhor quem são essas crianças e como auxiliá-las na escolha do livro literário, né? Porque é uma etapa importantíssima na vida delas, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, tese muito bem redigida, eu li com prazer, muito bem organizado, uma metodologia muito bem descrita, muita clareza, um diálogo muito bom com os autores de referência que você utiliza. Fiquei muito feliz de ver, eu fico sempre muito contente de ver que nós brasileiros estamos fazendo coisas muito bacanas no setor da pesquisa, no setor da educação, infelizmente tão desvalorizado.
Então é isso, minha gente. Muito obrigada, viu, Wagner? Nada, foi um prazer. Espero que a gente estreite os laços e que a gente faça outras conversas no futuro. Com certeza. Tá viu? Bom? Muito obrigado mais uma vez, Elisa. Muito obrigado a vocês. E a gente se encontra na nossa próxima conversa na semana que vem, aqui no nosso Experiências Literárias. Um grande abraço a todos vocês.